Você já percebeu que muitas vezes o que mais te machuca não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro da sua mente? Platão dizia que a maior batalha do ser humano não é contra o mundo, mas contra a própria alma desordenada. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo cercada de caminhos, porque nem todo caminho leva para dentro. Platão acreditava que existe uma diferença profunda entre aquilo que vemos e aquilo que realmente é. E esse erro, confundir aparência com verdade, custa caro, custa paz, custa clareza, custa sentido. Quantas vezes você já correu atrás de algo achando que aquilo ia te completar, e quando conseguiu, percebeu que o vazio continuava ali? Platão diria que isso acontece porque nem tudo que brilha alimenta a alma. Ele acreditava que o ser humano sofre não porque deseja demais, mas porque deseja as coisas erradas, deseja aprovação, deseja status, deseja comparação, deseja reconhecimento. Mas esquece de desejar aquilo que realmente organiza a vida, a verdade interior. Segundo Platão, quando a alma não tem direção, ela se fragmenta. Uma parte quer conforto, outra quer prazer, outra quer poder e outra quer silêncio. E quando essas partes brigam entre si, nasce a angústia. Talvez o cansaço que você sente não venha da vida em si, mas de tentar ser muitas coisas ao mesmo tempo. Platão dizia que uma alma justa é aquela em que cada parte ocupa o seu lugar. Não é uma alma perfeita, é uma alma alinhada. E alinhamento não é velocidade, é coerência. Você não precisa fazer mais, precisa se contradizer menos. Outro ensinamento profundo de Platão é que ninguém faz o mal porque quer o mal, mas porque confunde o mal com o bem. As pessoas erram tentando acertar, sofrem tentando se proteger, se perdem tentando se encontrar. E isso muda a forma como você olha para si mesmo. Talvez você não esteja falhando por fraqueza, mas por falta de clareza. Platão acreditava que o autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade. Porque quem não conhece a si mesmo vive obedecendo impulsos que não entende. E impulsos não guiam, eles arrastam. Ele dizia que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas aprender a governar os próprios desejos. E isso é libertador. Porque você percebe que nem todo desejo merece sua energia. Nem toda vontade merece ser seguida. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Platão nos lembra que pensamentos também precisam de disciplina. Se você alimenta apenas pensamentos de medo, de comparação, de escassez, sua alma passa a viver em guerra. Mas se você escolhe pensamentos que elevam, que organizam, que clareiam, a vida começa a ganhar forma. Platão dizia que a alma se parece com aquilo que ela contempla. Se você contempla apenas caos, pressa, barulho, negatividade, não espere sentir paz. Talvez o vazio que você sente não seja falta de propósito, mas excesso de distração. Excesso de olhar para fora e pouco olhar para dentro. Segundo Platão, o mundo exterior muda o tempo todo, mas quem vive apenas reagindo a ele nunca encontra estabilidade. A estabilidade nasce quando você constrói um centro interior que não depende das circunstâncias. E isso não acontece de uma vez. Acontece em silêncio, em escolhas pequenas, em renúncias invisíveis. Platão acreditava que educar a alma é mais importante do que acumular coisas, porque uma mente confusa transforma até conquistas em peso, e uma mente clara consegue atravessar dificuldades sem se perder. Talvez você esteja tentando resolver a vida mudando o cenário, quando o que precisa mudar é a forma como você enxerga. Platão dizia que a ignorância mais perigosa é achar que já se sabe. Enquanto você acredita que já entendeu tudo, não cresce, não amadurece, não se aprofunda. Mas quando você aceita que ainda está aprendendo, a vida se torna menos pesada. Você para de exigir perfeição de si mesmo e começa a buscar sabedoria. E sabedoria para Platão não é saber tudo, é saber o que realmente importa. Talvez a pergunta não seja por que minha vida está assim, mas
Que tipo de pensamentos eu tenho alimentado? Porque no fim, a vida que você vive por fora é reflexo da ordem, ou do caos, que existe por dentro. Platão nos lembra que cuidar da alma é o maior ato de autoajuda que existe. Não é sobre se tornar alguém melhor para os outros verem. É sobre se tornar alguém mais verdadeiro para si mesmo. E quando a alma encontra ordem, o mundo pode continuar caótico. Mas você não precisa ser. Quando você começa a olhar para a vida a partir dessas ideias, algo sutil acontece dentro de você. Não é uma mudança barulhenta, não é uma virada dramática, é um ajuste interno. Platão dizia que a maioria das pessoas vive como se estivesse presa a imagens, acreditando que aquilo que vê, sente ou deseja no momento é a realidade inteira. Mas a alma, quando vive apenas reagindo às aparências, se torna inquieta. E inquietação constante gera exaustão. Talvez você esteja cansado não porque a vida é pesada demais, mas porque você tem vivido na superfície dela. Platão acreditava que existe uma diferença profunda entre opinião e verdade. Opinião muda o tempo todo. Hoje você acha uma coisa, amanhã outra. Ela depende do humor, do ambiente, da comparação. A verdade não. Ela organiza. Quando você vive apenas de opinião, sua e dos outros, sua alma nunca descansa. Ela está sempre se ajustando, se explicando, se defendendo. E isso cria ansiedade. Platão diria que uma alma confusa vive em constante ruído, mesmo quando tudo parece silencioso por fora. Talvez o que você chame de vazio seja, na verdade, a falta de algo firme para se apoiar por dentro. Ele acreditava que a alma humana precisa de direção, assim como o corpo precisa de equilíbrio. Sem direção, você até se move, mas não avança. Você se ocupa, mas não se sente pleno. E isso explica por que tanta gente vive ocupada e ainda assim insatisfeita. Platão afirmava que quem não governa a si mesmo acaba sendo governado por qualquer coisa. Por impulsos, por emoções momentâneas, por desejos passageiros. E viver assim é viver cansado, porque cada desejo puxa para um lado. Cada impulso exige atenção. Cada comparação cobra uma resposta. A alma se fragmenta. Mas ele também dizia algo profundamente esperançoso. É possível restaurar a ordem interior, não com força, não com cobrança, mas com consciência. Quando você começa a observar seus pensamentos, em vez de obedecer todos eles, algo muda. Você percebe que nem todo pensamento é verdadeiro, nem toda emoção é um comando, nem todo desejo é um caminho. Platão ensinava que a sabedoria começa quando você aprende a escolher o que merece sua atenção. E atenção é vida. Aquilo que você alimenta dentro de si cresce. Aquilo que você ignora enfraquece. Talvez o vazio que você sente seja resultado de anos alimentando coisas que não nutrem. Expectativas alheias, padrões irreais, ideias de sucesso que não conversam com quem você é. Platão diria que viver bem não é viver como todo mundo, mas viver de acordo com a verdade da própria alma. E isso exige coragem. Coragem para desacelerar quando o mundo acelera. Coragem para ficar em silêncio quando todos opinam. Coragem para dizer não a desejos que só trazem ruído. Ele acreditava que o maior erro humano é confundir prazer com bem. Nem tudo que dá prazer faz bem, e nem tudo que faz bem é confortável no início. Disciplina interior não é punição, é cuidado. É escolher aquilo que constrói, mesmo quando o impulso pede o contrário. Platão falava que a alma amadurece quando aprende a suportar pequenas renúncias, não como sacrifício vazio, mas como investimento em clareza. Talvez você não precise mudar de vida. Talvez precise apenas mudar o que permite entrar na sua mente todos os dias. O que você consome, o que você compara, o que você acredita sem questionar. Platão diria que a ignorância mais perigosa é viver no automático, acordar, reagir, dormir, repetir, sem perguntar: isso me aproxima de quem eu quero ser? Isso fortalece ou enfraquece minha alma?
Quando você começa a fazer essas perguntas, a vida deixa de ser um fluxo descontrolado e passa a ser um caminho consciente. E isso traz uma paz diferente. Não é a paz de quem não tem problemas. É a paz de quem sabe onde pisa. Platão acreditava que a felicidade verdadeira não vem do acúmulo, mas da harmonia interior. Quando suas ações combinam com seus valores, quando seus desejos não brigam entre si, quando sua mente não vive em guerra com o coração. Talvez você esteja buscando respostas fora, quando o que falta é alinhamento dentro. E alinhamento não é perfeição. É honestidade consigo mesmo. Reconhecer limites, aceitar processos, respeitar o próprio tempo. Platão nos lembra que cuidar da alma é um trabalho diário, feito de escolhas pequenas e silenciosas. Não é algo que se posta, não é algo que se exibe, é algo que se constrói. E quanto mais você constrói esse espaço interior, menos o mundo externo consegue te desorganizar. O caos continua existindo, as pressões continuam, as comparações continuam, mas você não precisa mais se perder nelas. Talvez o maior ensinamento aqui seja simples. A vida não se resolve fora antes de se organizar dentro. E quando a alma encontra ordem, o vazio perde força. Não porque tudo faz sentido de repente, mas porque você passa a fazer sentido para si mesmo. E isso por si só já muda tudo.